Fala pessoal, o Prof. Loureiro aqui e hoje a gente vai estar fazendo uma questãozinha do IME, que diz o seguinte: sejam 3 pontos colineares A, B e C, tais que AB é diferente de BC, para cada par de circunferências de mesmo raio, uma passando por A e B, outra por B e C, se interceptam em B e M. Determine o lugar geométrico do ponto M. Isso aqui foi uma questão aberta, tá? Aquela prova ridiculamente difícil do IME. Eu acho que essa aqui foi a questão mais complicadinha, da mais complicada dessa prova miserável. E para começo de conversa, né, muita gente que está aqui nesse vídeo olha para essa questão e assim, ele nem sabe o que está sendo perguntado. E isso baixa um desespero. Ele fala assim: professor, o que raios é um lugar geométrico? Muita gente não sabe o que é isso. Esse é um termo realmente que costuma aparecer mais nesse tipo de prova, tá? Provas, nem FUVEST, Unicamp eu já vi perguntar isso. Mentira, a FUVEST cobrou uma vez, eu acho que todo mundo se quebrou porque não sabia o que era lugar geométrico. E é o seguinte, pessoal, se você tem aí uma curva, né, uma curvinha aí, qualquer curva no plano cartesiano, não precisa ser fechada não, tá? Essa curva, ela vai ter vários pontos x, y, certo? E o lugar geométrico dessa curva, normalmente, né, o LG, ele é uma equação que só tenha x e y, de maneira que todo x e todo par ordinário dessa curva satisfaça a equação. É basicamente isso. Então você já viu lugares geométricos, pessoal. Você já viu, por exemplo, o lugar geométrico de uma circunferência, se você estudou geometria analítica. Uma circunferência de raio R e centro AB tem uma equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é uma equação com x e y dado o que é necessário para definir a circunferência, coordenar o centro e o raio, certo? Só que geralmente a gente não vai querer uma circunferência, né? Geralmente vai ser algo mais complicado, ou até mesmo uma circunferência que é muito complicada de ser encontrada simplesmente com uma equação dessa. Então, normalmente o que acontece é o seguinte: a gente define uma variável auxiliar, certo? Seja k, por exemplo, e a gente faz equação 1 que tenha x, y da curva e essa variável auxiliar k, e uma equação 2 que tenha x, y da curva e essa mesma variável auxiliar k. E a gente tenta, a partir dessas duas equações, fazer a curva que só tenha, a equação que só tenha x e y. Então um exemplo da circunferência, por exemplo, né, muita gente acha, a equação paramétrica da circunferência, né, que seria uma equação 1 somente com x e k, que seria isso aqui, ó, r cosseno de k e y igual a r seno de k. Repare, isso aqui é uma equação que tem x e k e aqui y e k. Se eu elevar essas duas equações aqui ao quadrado e somar, eu vou chegar numa equação de circunferência, ok? Então é basicamente isso que a gente faz com lugar geométrico. Eu preciso encontrar uma equação que seja válida para todos os pontos que ele está pedindo, no caso do ponto M, certo? E aí ele fala: 3 pontos colineares, A, B e C, tais que AB é diferente de BC. Vamos ver de novo aqui. Cada um par de circunferências. Aí você fala: meu Deus do céu, que loucura é essa? Par de circunferências de mesmo raio, mesmo raio, meu Deus do céu, mesma circunferência, par de circunferências, mesmo raio, passando por A e B e outra por B e C, se interceptam em B e M. Então eu sei que isso aqui é muito complicado de entender, eu vou mostrar, obviamente, pelo GeoGebra. Ok? Isso aqui fica muito mais fácil de entender com uma interação. Porém, tem uma certa questão que eu vou começar daqui a pouco com vocês. Então aqui, ele fala o seguinte: tem um par de circunferências, né? Você tem 3 pontos colineares A, B e C. O AB é diferente de BC, o B está entre o A e o C. Então esse B não pode ser ponto médio, certo? Vou deixar assim. E você tem um par de circunferências que passa em A e B e em B e C. Não é isso? Essa circunferência daqui passa em A e B. E toda e qualquer circunferência que passar por A e B estará com o centro nessa mediatriz aqui dos pontos A e B. Belezinha? Agora, novamente, uma circunferência que passa por B e C também estará na mediatriz de B e C. Então, isso aqui é uma circunferência que passa por B e C. E aí ele fala que as circunferências se interceptam em pontos M e B, certinho? Ou seja, esse ponto aqui em vermelho é o ponto M. Ok, pessoal? É claro que existe outra circunferência em que passa por B e C, que seria essa daqui, certo? Então existiria duas possibilidades para esse ponto M, beleza? E aí, pessoal, com o GeoGebra na minha mão, é só eu movimentar esse ponto aqui que eu vou ter uma noção, né, de qual tipo de curva que esses pontos fazem.
né? E vocês estão vendo, se você parar para ver aí, né, olhar esse ponto vermelho aí, o outro, você vai ver que ele está percorrendo uma retinha vertical, certo? E aqui já tem spoiler, mas tudo bem. O problema, pessoal, é que o aluno não tem GeoGebra na mão na hora da prova. Ele só tem, né, o lápis e o cérebro dele, certo? Então não conte com isso daqui, tá? Eu tô dando spoiler agora, não sai do vídeo agora, porque tem muito mais por trás de simplesmente achar a resposta, beleza? Sendo assim, eu posso mostrar para vocês aqui o desenhozinho, certo? Eu botei só um aqui para facilitar para a gente. E o meu objetivo, pessoal, para calcular este ponto M aqui, é uma coisa muito simples, tá? Eu vou fazer a equação dessas duas circunferências aqui, e vou calcular a interseção delas. Uma vai ser, como já dito, o ponto B, e a outra vai ser o ponto M, certo? Então a gente vai estar usando aí a equação da circunferência, certo? E para isso eu preciso definir algumas variáveis auxiliares, certo? Eu vou chamar esses dois rapazes aqui, ó, deixa eu botar de verde, isso aqui de A e de A, que é uma mediatriz, certo? E vou chamar isso aqui de B, de C e de C. Ok? Então aqui a minha equação de circunferência teria o x igual a menos a e a outra é o x igual a mais c, porque eu estou fazendo o b sendo a origem do sistema, os eixos estão aqui, certo? O problema é achar o y desses dois pontos, e para isso eu preciso da minha terceira variável aí, minha terceira variante, que é justamente o raio, né, dessas circunferências que pela questão são iguais, certo? Então como aqui é R e R, eu consigo calcular esses dois valores. Isso aqui é um pitágorazinho com RC, isso aqui é raiz de R quadrado menos C quadrado, e isso aqui vai ser raiz de R quadrado menos A quadrado, certo? Lembrando, as coordenadas desse rapaz aqui vão ser menos A, porque está indo para cá, o A é positivo, mas é para o sentido para a esquerda, e isso daqui, raiz de R quadrado menos A quadrado. E as coordenadas desse rapaz aqui vão ser C, raiz de R quadrado menos C quadrado. Belezinha, pessoal? Então o ponto A seria menos 2A0 e o ponto C seria 2C0, ok? E agora eu posso montar a equação dessas duas circunferências aqui, baseado na equação da circunferência que a gente já viu aqui, beleza? Então com isso eu fico com o seguinte, ó. A equação da primeira circunferência da esquerda, x mais a quadrado, mais... E esse mais ou menos aqui, pessoal, vem porque esse ponto daqui pode estar tanto para cima quanto para baixo, como a gente viu lá no GeoGebra, certo? Então vai aparecer esse mais ou menos aqui. E a equação da segunda fica o mesmo, só que com menos C aqui. Aqui é mais A porque é menos A de novo, certo? E aqui mais ou menos porque essa circunferência pode estar em cima ou embaixo, como também já vimos lá no GeoGebra. Então qual que é o nosso objetivo aqui, galera? Nosso objetivo é literalmente, tá? Isso parece maluquice para muitos de vocês, é conseguir cancelar o R com essas duas equações, porque R é a variável que a gente acrescentou. Ela varia, ela tem vários valores possíveis, não é isso? Mas a gente quer uma equação somente com x e y. Ah, professor, e o A e o C? O A e o C são constantes, certo? Eles definem onde é que está aí o ponto A e o ponto C, ok? Então tudo bem ter esse A e esse C na nossa equação. O negócio é não ter o raio. E aí, o que eu faço, professor? Como é que eu isolo o R aí? Essa é a hora que o aluno olha, que ele olha para isso aqui e não vê muito o que fazer. E realmente, pessoal, a gente precisa de muita fé aqui, tá? Muita fé. Porque, galera, não tem o que fazer, tá? Sem medo de ser feliz. A gente vai abrir essas equações aí completamente, certo? E você vê que tem uma raiz, você imagina o que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Então, abrindo aí, né, quadrado de soma, diferença, a gente vai obter esses rapazizinhos aqui. Algumas coisas, graças a Deus, cancelam, certo? Então esse a quadrado aqui cancela com esse menos a quadrado, e esse r quadrado aqui cancela com esse r quadrado. O mesmo acontece aqui embaixo com o r quadrado e com c quadrado. Maravilha! Com isso a gente fica com isso daqui, certo? Essas são as equações que a gente tem agora. Professor, ainda tem r quadrado. Mas tem r quadrado só aqui, certo? O que eu vou fazer, se eu tenho essa raiz, não dá para tirar. Galera, você entendeu o que vai acontecer aqui. Eu vou jogar essa raiz para o lado direito e eu vou elevar ao quadrado. Fun fact aqui, pessoal, quando você tem um mais ou menos de alguma coisa numa equação e só tem ele na equação, você pode jogar ele para o lado mantendo mais ou menos, justamente porque ele é mais ou menos, tanto faz, certo? Você não precisa botar um menos e mais, a não ser que tenha outro mais menos na equação, e aí precisa realmente verificar se pode ou não.
Mas nesse caso aqui a gente pode jogar tanto faz. Ainda mais porque agora a gente vai elevar os dois lados ao quadrado. Professor, você está falando sério. Você vai elevar os dois lados da equação. Você vai levar isso aqui ao quadrado. Vou. É isso aí, pessoal. A gente vai levar tudo ao quadrado. E para fazer isso aqui, a gente precisa lembrar do quadrado da soma tripla, soma de 3 termos. Né? Você obtém aí o quadrado de cada termo e 2 vezes o produto de 2, o produto 2 a 2, né? 2AB, 2BC, 2CA. Então, professor, sério isso? Sério isso. Vambora. Olha só. To play! Então aqui os quadrados desses rapazes estão aqui nos primeiros, tá? Aqui. E o produto 2 a 2 eu deixei bem separadinho aí para você ver que tá certinho, ok? E isso daqui vira 4y², que multiplica R2 menos A2, ok? Eu posso tirar isso aqui da raiz tranquilamente, porque R é maior do que A e maior do que C necessariamente, ok? Maravilha! E agora, pessoal? Agora a gente vai só melhorar esse parênteses aqui, certo? Vai deixar essa equação no naipe, fazer distributiva aqui, pererê. E aí você olha que tipo, individualmente, em cada uma das equações, nada cancela. Mas o que a gente queria mesmo? A gente queria cancelar o raio. E agora o raio está só nesses dois termos aqui. Uba! Então se eu subtrair as equações, esses dois termos vão para o espaço. E finalmente a gente vai ter uma equação somente com x e com y. Mas, professor, isso não está parecendo nem um pouco a reta que o senhor falou. Pois é, bem-vindos ao IME, pessoal. O IME é loucaço mesmo, a prova é muito doida, tá? E, assim, você tem que saber manipular as estruturas algébricas num nível muito extremo para que você não caia, não fique achando que você achou uma curva mirabolante, sendo que no final aquilo ali é uma reta. Ok? Então, maravilha. A gente vai subtrair uma da outra, vai cortar mais alguns termos. X² com x², y² com y², 2x2y2 com 2x2y2 vai cortar, e é isso que corta, certo? Agora, a gente vai precisar arrumar essa subtração aí. A gente vai ficar com o seguinte, olha só. Eita, isso aqui já tem spoiler que eu vou fazer agora, né? Mas tudo bem. Eita. Não. Socorro. A gente vai ficar aí com 4x² aqui em evidência, certo? Consigo botar em evidência aqui, A2 menos C2. Aqui 4x³ em evidência, A mais C, porque vai ser menos isso aqui, vai ficar mais, certo? Vai ficar 4xy² em evidência, que multiplica A mais C, porque vai ser menos isso. E aqui eu vou colocar um 4y² em evidência e vai ficar mais c² com menos a². Maravilha. Aí, como vocês já viram, né, dei spoiler, a gente vai dividir essa equação toda por 4 para poder cortar esses 4 todos aqui que estão aparecendo. Legal? Agora a gente fica com o seguinte. To play! Essa zorra daí. Professor, isso é uma equação de quê? Vamos lá, a gente precisa mexer um pouquinho mais nisso, porque tem A mais C, e esse negócio daqui você tem que conhecer, pessoal. Você precisa conhecer. Isso aqui é uma diferença de quadrados, certo? Então, nessa diferença aparece um A mais C, né, a soma. Então você pensa, pô, A mais C está aparecendo aqui, né, em todo mundo, é melhor eu fazer isso aqui. E eu posso dividir a equação inteira por A mais C. E eu posso fazer isso sem preocupações, porque A mais C, A e C são grandezas positivas e diferentes de zero. Então isso aqui é maior do que zero. Então, tchau, 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 tchau. E agora eu fico com o seguinte... x² que multiplica A menos C, mais x³ mais xy² menos y² que multiplica A menos C. Professor, era C menos A. Então, eu botei o C menos A para virar menos A menos C. Justamente porque tem aqui também, velho. E aí você fala, professor, mas isso aqui é equação de quê? Não, tenha fé, tá? Você tem que manipular até o último milímetro de possível aí a sua álgebra para tentar achar alguma coisa conhecida, tá? Porque às vezes realmente é só uma equação maluca, certo? Não tem nome, mas se tiver nome e você não disser isso na prova, você perde muito ponto. Então se der uma circunferência e você só achar uma equação maluca que não é circunferência, você perdeu muito ponto, certo? Então joga esse rapaz pro lado de lá, certo? E agora a gente vai colocar o A mais C em evidência, galera. E olha só o que vai acontecer. A mais C que multiplica x2 mais y2. Só que nesses dois aqui também dá para colocar o x em evidência. Ele multiplica x2 mais y2. Oh, meu Deus do céu. Então eu consigo colocar x2 mais y2 em evidência de novo. E eu fico com x2 mais y2 que multiplica A menos C mais x igual a 0.
Meu Deus, professor, isso aqui é equação de quê? Isso aqui é equação de circunferência, parece circunferência, isso aqui é o quê? Calma, é um produto sendo igual a zero, pessoal. Isso aqui é bem batidão, certo? Produto igual a zero, alguém é zero. Então, ou o x2 mais y2 é igual a zero, ou a menos c mais x é zero, ou os dois, certo? Daí, pessoal, como para uma soma de quadrados resultar em zero, os dois tem que ser zero, tá? E para isso daqui dar zero, o x tem que ser igual a c menos a. E isso aqui já te soa familiar. X igual a c menos a, isso aqui é uma equação de uma reta vertical. Então é ela! Pois é, mas e esse daqui, rapaz? Isso aqui, pessoal, lembra o que a gente falou, lembra o jeito que a gente botou. O B era a origem do sistema, certo? E ele fala o seguinte, olha, cada par circunferente mesmo, um raio passando por A e B e outro por B e C, certo? Em B e M. Então B, pessoal, ele é a origem, certo? Ele não pediu, então esse rapaz não conta pra gente, porque o B é o ponto que ele não quer, certo? Ele quer o ponto M, tudo bem? Então, esse daqui é uma solução que não convém pra gente. O ponto M não está na origem. Professor, mas ele podia estar, ele poderia se isso aqui fosse muito simétrico e se, né, esse AB fosse igual ao BC. Mas olha como o M é inteligente, ele já nos precavém disso, certo? AB não é igual a BC. Então esse M não pode estar na origem. Isso aqui é uma solução que não pode ser utilizada. Professor, então é isso? Então C menos A é uma reta vertical. Isso aqui, ó, essa aqui vai ser o lugar, o lugar geométrico, né, do meu negócio aí. Pois é, pessoal, tem um porém. Eu vou lá pro GeoGebra pra gente entender melhor. Bem, galera, se eu coloco aqui a reta que a gente encontrou lá, o C menos A, realmente bate aí nos pontos de M. Eu coloco um rastro aqui até para ficar mais fácil, certo? Os dois pontos, inclusive, né, das duas circunferências, batem aí, né, nessa reta. Maravilha, então é isso, professor, não é? Eu não sei se vocês estão vendo, mas aparentemente essas retas, elas não batem aqui, né? Esses pontos, eles estão... Esse aqui se aproxima bastante, mas eu precisaria jogar esse pontinho aqui lá para o infinito, né? Ou seja, esse ponto nunca chega aqui no eixo X. Você fala, professor, eu tinha que ver isso na hora da prova? Olha, para você não ganhar o ponto inteiro, tinha que ver sim, tá? Porque a resposta não é uma reta vertical passando por esse ponto, que por acaso, tá? Por muito acaso, é o ponto médio, né, tá? Entre A e C, tá? Se você fazer a conta aí, o ponto médio entre A e C vai passar justamente em C menos A, que é a equação aqui da reta, certo? Mas professor, e esse negócio aí do ponto não passar no eixo X? Como é que a gente veria isso? Vamos lá. Se a gente voltar aqui na equação das circunferências e fazer o y ser igual a zero, acontece algo curioso. Que coisa curiosa? Bem, acontece que isso aqui vai dar zero e isso aqui vai dar zero, certo? Então, a minha equação, ela vai ficar o seguinte. Eu copiei aqui o negócio que a gente tinha feito antes, tá? Mas basicamente isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero e ainda vai ter os cortes, certo? Então, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, vai ter os cortes ainda. Isso corta com isso, isso corta com isso, isso corta com isso e isso corta com isso. Então, corta tudo, né, quando o y é zero. Então, a gente fica com x² mais 2ax é igual a zero. E o y² mais menos 2 e o x² menos 2cx também é igual a zero, certo? E isso aqui estaria tudo bem, isso aqui seria possível se o x fosse zero. Porque se o x for zero, né, beleza, dá certo. Mas o x não pode ser zero, porque se o y é zero e o x é zero, eu estou falando do ponto B. Então o x não é zero. Então eu posso dividir essas equações por x, eu vou chegar aqui x mais 2a é igual a zero e x menos 2c é igual a zero. Desse jeito eu vou chegar aqui x é igual a menos 2a e embaixo x igual a 2c. Então eu estou falando para vocês que menos a é igual a c e que a mais c é igual a zero, só que A e C são valores de segmentos, certo? São esses caras aqui, eles não podem ser zero, né? Teria que ser os dois iguais a zero, inclusive, para a soma da zero. Então isso faz com que, né, isso seria com que os pontos não fossem distintos, etc. Seria um negócio complicado. Então sim, o resultado final dessa questão seria reta vertical, passando pelo ponto médio de A e B, de A e C, perdão,
vazada do ponto com o y igual a 0. E outra coisa muito interessante do jeito que a gente fez a questão é que o B não precisa estar entre o A e o C. Do jeito que a gente fez, isso aqui pode estar desse jeito aqui, certo? Não dá para ficar completo porque o jeito que eu programei tá meio cagado, né? Mas basicamente eu poderia ainda fazer isso daqui, certo? E a reta ainda seria vertical. Esse pontinho aqui não tá feito porque minha animação tá ruim, mas vale para qualquer jeito em que esses pontos estejam posicionados. Um beijo para você, até o próximo vídeo e vai estudar!